Oi, gente, boa noite. Passando por aqui, trazer algumas considerações e abrir também aqui um espaço, né, para que a gente possa interagir um pouco. O conceito de saúde, né, do que simplesmente ausência de doenças ou ausência de sinais e sintomas. O conceito de saúde implica uma série de engrenagens, né, que participam intrinsecamente, integrativamente, no sentido de nos ajudar a ter um equilíbrio, a nossa chamada homeostase, né? E como é que a gente percebe isso? Na verdade, a gente não percebe isso, né? Porque a maior parte do tempo, quando a gente está bem, a gente não se percebe. A gente não percebe que tem um pé quando esse pé não está doendo. A gente não percebe, muitas vezes, a posição que a gente está sentado, enfim, como que a gente está se comportando, como é que está nosso intestino, como é que estão nossos ombros. A gente geralmente só se percebe quando a gente tem algum tipo de queixa. E geralmente quando tem algo que não está funcionando bem, né? Por exemplo, uma tosse, por exemplo, uma coceira, um incômodo, um cabelo que está caindo, entre outras coisas, né? Então, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a vida é desafiante, né, e tem se tornado cada vez mais, uma vez que a gente avança no tempo, né, em relação às questões de longevidade. Os desafios ficam maiores e mais exigentes, né, porque a gente precisa ter esse corpo equilibrado, né, inclusive para que a gente possa emocionalmente, cognitivamente, fazer escolhas e o nosso corpo possa agir, né? E por que eu estou conversando sobre tudo isso, né? Porque a gente tem visto ultimamente uma série de alterações, enfim, climáticas, como que está acontecendo no Rio Grande, né, do Sul, porque a gente passa por situações desafiantes sem que elas nos avisem, né, como é que está acontecendo lá. Independente da tragédia, né, que assola lá o povo gaúcho, até o manancial de ajuda que pode ser dado pelas pessoas, por qualquer pessoa, né, vai depender de quê? Vai depender dessa pessoa poder agir, poder pensar, poder estruturar uma ajuda. E tudo isso é inerente a esse equilíbrio do nosso corpo, né? Então, pense de uma seguinte forma, assim, muito simples. Se a gente tem um copo e ele não está cheio, podem ser pingadas várias gotas nesse copo e ele não vai transbordar. Uma vez ele estando cheio, se pingar uma gota, ele transborda, né? Então, a saúde é um estado de equilíbrio, né, constante, e que nesses momentos de exigência, né, pessoal, universal, no trabalho, no relacionamento, quando eles são exigidos, a gente precisa ter o copo vazio, justamente para que a gente não transborde e a gente possa ali ter as melhores respostas, né? As respostas adequadas e suficientes. Não precisam ser perfeitas, né? Diga-se de passagem, porque somos seres humanos em profundo aperfeiçoamento até o último dia das nossas vidas, tá? Eu vou dar uma interrompida aqui no que eu estou falando para falar sobre dor crônica, né? Uma espectadora aqui, uma seguidora, Paula, falou que ela tem dor crônica. Bom, dor é um estado de estresse agudo que, quando se mantém cronicamente, ele fica agudizado esse tempo todo, nos demandando
né, a nossa energia muitas vezes vital, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é se a gente tem uma dor crônica por alguma deficiência estrutural do nosso corpo, postural, hormonal, se a gente tem algum tipo de desalinhamento, né, ou alguma coisa que possa estar produzindo essa dor especificamente, tá? Ou se essa dor é consequência de alguma outra coisa, né? Então, a gente precisa avaliar o corpo, estruturalmente falando, né? Para ver se existe algo ali que possa estar sendo a causa dessa dor. No caso de positivo, tratar funcionalmente essa questão, né? Eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho uma artrose, eu tenho uma distensão muscular. Você vai estruturalmente tratar a causa daquilo e vai entender, dentro das suas possibilidades, o que gerou aquilo, se foi a falta de exercício, se foram alterações posturais, se foi um acidente, e vai, além do tratamento, se precaver em relação ao que possa ter gerado aquilo, né? Por exemplo, eu tenho uma dor postural porque eu não tenho força muscular. Não fiz exercício durante toda a minha vida. Melhorei minha dor. Se eu não voltar, se eu não fizer um trabalho específico para essa musculação, para a musculatura, uma musculação, um funcional, um RPG, a pessoa vai voltar a sentir dor novamente, né? Porque a causa não foi contemplada ali naquela questão. Se você não achou no seu corpo uma causa estrutural, seja física, traumatológica, a nível tendinoso, articular, tá? A gente tem que pensar aí para as questões hormonais. A gente precisa, na verdade, fazer uma, digamos assim, uma investigação dos eixos hormonais para que esses eixos, para verificar se esses eixos hormonais... Olá, Fábio, quanto tempo? Tudo bem? Depois falo com você. Então, para ver se esses eixos hormonais, eles na verdade estão funcionando adequadamente no sentido de nos manter equilibrados, né? Então, vamos lá. Uma pessoa com hipotiroidismo, ela pode ter uma fraqueza muscular, uma falta de força estrutural e ter uma dor, ou até mesmo ter um processo que gere essa dor. Uma mulher que esteja na pré-menopausa ou na menopausa, pela diminuição do estradiol, ela pode começar a ter dor articulares muito fortes, ela pode ter alterações do equilíbrio, da manutenção do equilíbrio desse corpo, e isso pode ser causa, né, específica. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de causas hormonais que possam gerar dor, né? Uma vez que você investigou o seu corpo físico, estrutural, né, propriamente dito, a sua parte hormonal, a gente vai trabalhar na parte metabólica para poder entender se os marcadores, tanto inflamatórios como os marcadores de glicose, de ácido úrico, entre outras coisas, estão dentro da normalidade, né? Então, para gerenciar também, mais uma vez, o equilíbrio, né, dessa máquina. Sim, aí nós temos essa máquina também funcionando dentro de limites razoáveis e que não estariam, onde essa dor não estaria sendo justificada, né? Aí a gente tem que parar para pensar, de repente, nas causas somáticas e ou emocionais ou relacionadas a isso, né? Então, seria um screening que eu seguiria dentro dessa investigação, né? E a partir daí,
não só tentar se livrar da dor, obviamente tentar diminuí-la, porque ninguém consegue ficar com dor, realmente é um horror. E essa dor também mantida, ela gera outros problemas como processos depressivos, fadiga, altera seu nível de sono, de foco, de cognição, de imunidade, enfim, humor, anabolismo, e aí entre outras coisas que são muito importantes, né? Mas entender ou tentar meramente entender esse processo para que, paralelamente ao processo de tratamento da dor que está na ponta, as pessoas possam agir nos gatilhos, né? É muito comum, né, esse tipo de conduta diante de algo que nos assola, né, e que a gente quer se ver livre. Mas muitas vezes essa dor, ela é um sinal de um desequilíbrio, de alguma ordem, de alguma monta, que está sendo pronunciado, aliás, né, pelo nosso corpo. Então, calar essa dor, ela nos leva a um alívio, mas ela pode nos levar a um caminho também, aonde a gente não está olhando lá a causa disso, né? Então, para minha seguidora, né, que fez a pergunta, a gente tem várias abordagens para essa dor, né, entendendo esse processo de início e de manutenção da mesma. E uma das coisas que eu vejo pouca gente fazendo para a dor é melhorando a energia mitocondrial, né? Mas, doutora, o que é energia mitocondrial? O que isso tem a ver com dor? Você imagina você exaurir o seu corpo, né? Porque a dor é um estado que te exige, né? Onde você gasta em energia, né? Especificamente. Então, a produção de energia pela mitocôndria, que é uma organela, né, da sua célula, essa produção ela fica muitas vezes prejudicada, né? Então a gente precisa melhorar, otimizar essa produção de energia a nível celular, independentemente, tá, da causa dessa dor ou do processo em si. E isso pode aumentar, inclusive, esse limiar de dor, né? E ajudar, inclusive, nesse processo durante a investigação e até mesmo a medicalização. A medicalização, ela funciona dependendo do grau dessa dor, né? E de como ela seja. Paula, sim. Então, a fibromialgia, ela que é o que ela está falando, que tem a ver com a dor crônica, né? É uma doença que não tem uma causa muito definida, tem um cunho muito emocional, são 7 pontos minimamente identificados no nosso corpo, né? Sim, ela está falando que ela operou a coluna, colocou hastes e parafusos e o corpo não acompanha a energia das ideias, com certeza, é por isso que eu estou falando da biogênese mitocondrial. A abordagem foi na ponta, mas não houve uma melhora na produção de energia diante daquele corpo que vem sofrendo esse aspecto, que inclusive sofreu uma cirurgia, né? E se você tem fibromialgia, você entrou em contato já com as suas questões emocionais, você está olhando para isso, você está tentando abordagens alternativas, né? Vendo questões hormonais, eu não sei a sua idade, você não me falou a sua idade, em que fase você está, que momentos você passou, como você se alimenta, né? Enfim, outros aspectos da sua vida, porque nós somos resultados daquilo que fazemos, tá? Nós somos resultados das nossas experiências, nós somos resultados de como o nosso corpo está ou não equilibrado diante das exigências da vida. Então, não adianta só tratar a ponta. Você pode colocar pino, parafuso, você pode se tornar um robô,
mas se você não entender isso como um todo, isso não vai te trazer de volta aquilo que você precisa, tá? Não estou aqui de forma alguma recriminando, nem julgando nenhum tipo de conduta, muito mais uma conduta de pacientes que eu não conheço, né? E que sofrem, né? Aonde a gente precisa minimizar dores físicas, no caso aí da Paula, né? Como ela falou. Mas não adianta a gente só tratar aquele ponto sem fazer um olhar em 3D e recuperar e restaurar o resto. Porque senão a gente vai ficar sempre refém disso. E a fibromialgia, ela é muito comum em mulheres, né? Ela é um diagnóstico porque a síndrome miofacial acontece com homens também, mas a fibromialgia é uma doença particularmente do sexo feminino. Então, por que ela acontece mais com as mulheres, né? O que acontece para que ela se dê? Que situações é a parte hormonal, é a parte emocional, é a parte nutricional? O que aconteceu ali para que algo viesse? E geralmente a fibromialgia ela acaba tendo um aspecto de neuropatia, ela é tratada, né, também como uma neuropatia, porque acaba funcionando também dessa forma, né, enfim. E a medicalização, ela acaba muitas vezes gerando efeitos colaterais, e a não medicalização também acaba gerando depressão, porque a dor crônica, quando não tratada, ela leva o corpo a que é uma exaustão dentro de um desequilíbrio de neurotransmissores. Então, não adianta a gente ficar, como é que eu digo assim, é o termo, matematizando a medicina, né? Medicina não é matemática, tá? A medicina é uma ciência que precisa ser vista dentro desse aspecto e usada dentro desse aspecto com individualidade, porque caso contrário a gente come mosca, o paciente não é tratado da maneira que precisa, que deveria, e ele não consegue ver outras alternativas para o seu caso, né? Então, eu deixo essa pergunta aqui até para a seguidora, né? Então, um seguidor perguntou aqui que está com muita dor na panturrilha. Tem a ver com o assunto, sim, né? A gente está falando aqui de equilíbrio, de saúde, né? E eventualmente a gente vai sentir dores, né? A dor é um sinal, é uma mensagem do corpo que existe algo que está fora da função, que está fora do contexto, né? Então, se você tem uma dor na panturrilha, você pode ter uma dor muscular, você pode ter uma dor vascular, você pode ter uma dor articular, você pode ter uma série de coisas. Então, a gente precisa investigar, né? Você pode até tratar a dor, mas a gente precisa investigar e entender o teu processo de dor. Para quê? Para que você não repita, né? E para que você possa, obviamente, não repetindo, tomar as decisões mais cabíveis. Você falou que você pratica corrida na areia. Eu também corro na areia. Eu não tenho dor na panturrilha, né? Ou você tem uma instabilidade articular, ou você está com a pisada errada, ou você deu uma corrida num terreno um pouco mais instável, né? Então você precisa ver a sua biomecânica, né? Porque se é numa panturrilha só, possivelmente é de origem músculo-esquelética ou até articular, né? Então muito possivelmente essa sua dor ela está ligada à sua prática de atividade física e por algum motivo, né, que é aquilo que eu falei, a gente tem que primeiro exaurir o corpo, depois ir para o sistema hormonal, metabolismo e depois para a parte emocional, para que a gente possa enxergar isso em 3D e ter o quê? E ter uma melhor conduta, não apenas em relação à ponta
mas em relação ao que gerou. Então, quando a gente tem uma dor numa panturrilha só, né, pode ter sido um erro ali, pode ter sido uma pisada em falso, pode ter sido uma instabilidade, né? Eu jogo beach tênis, eu caí no beach tênis, eu fiz um entorse no meu joelho, eu nunca tive nenhum tipo de lesão, eu estou há 2 meses recuperando isso, né? Com musculação, com osteopatia, com físio, né? E por que eu estou recuperando ativamente? Porque eu não tive lesão ligamentar, né? Eu não tive lesões estruturais, e essa funcionalidade de estar me recuperando ali no equilíbrio, na força, me traz inclusive uma base, né? Para que eu possa voltar a jogar sem me machucar de novo, né? Então, quem faz atividade física, quem faz movimentos de repetição, pode ter isso como consequência da prática. Uma vez que aconteça, inclusive, a gente precisa, né, ter uma atitude preventiva, mas muito mais do que a ponta e a prevenção, a gente precisa entender o que aconteceu, tá? Então aí, Vantuíli, se você teve essa lesão na sua panturrilha correndo, ou foi pela corrida, ou você está com algum problema nessa perna em relação à outra, tá? Então é isso. Em relação a Paula, que falou da fibromialgia, o que eu posso deixar aqui para ela como recado, tá? É se você já amplamente investigou o teu corpo físico, me parece que sim, né? Porque você colocou haste e parafuso, a tua parte hormonal, a tua parte metabólica e a tua parte emocional, se você já fez tudo isso, se você está fazendo, além do tratamento conservador, ativando a sua biogênese mitocondrial com nutrientes, você tem feito técnicas de relaxamento, você está melhor de uma forma geral, você está no caminho. Se você ainda não investigou tudo, só mudou a ponta, você tem muita coisa para fazer por você ainda, tá? E talvez a persistência da dor possa ser um sinal de alerta para justamente você fazer aquilo que você ainda não fez, né? Então, é sobre isso que a gente tinha começado a falar aqui num determinado momento, que saúde não é ausência de doença, e de maneira nenhuma, tá? É muito mais do que isso, é um mecanismo integrativo de todos os nossos órgãos, né? Do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso corpo, culminando nesse equilíbrio, nessa homeostase, para que a gente possa, inclusive, passar por momentos difíceis, né? Por exposições a doenças, a riscos, a catástrofes, para que a gente possa ter as melhores respostas emocionais diante de desafios pessoais, né? Tudo aquilo que nos cerca. Então, quanto mais equilibrados e fortes estivermos, melhores respostas teremos e mais poderemos ajudar a nós e aos outros, né? Então, essa live aqui surpresa, ela justamente aconteceu para trazer para vocês uma noção muito mais ampla. Vocês são muito mais amplos do que sequer consigam se perceber. E eu fiz uma analogia e eu vou repetir aqui. A gente só sente o nosso pé, as nossas mãos, o nosso corpo quando a gente tem dor. Normalmente a gente não presta atenção, a gente nem percebe que tem pé. A gente não percebe nem que está pisando. Por quê? Porque a gente vive no automático o tempo inteiro. Então, essa percepção, esse espírito de presença, ele é fundamental para que a gente consiga, inclusive, perceber quando a gente não está bem, quando a gente precisa de outras abordagens ou de um outro olhar. Muitas vezes, quando vem o sintoma, o sinal ou a doença, o nosso corpo já vem falando ou tentando falar com a gente e a gente ainda não conseguiu perceber, tá? Então é isso. Eu passei por aqui hoje para deixar esse recadinho para vocês e interagir um pouquinho, que o estado de saúde é muito mais do que a ausência de doença.
é um estado de equilíbrio, onde a gente tem harmonia entre os sistemas, a gente tem bem-estar, a gente consegue passar bem pelas exigências, pelos desafios e desfrutar da melhor maneira também os bons momentos, as alegrias e as coisas boas que a vida também nos dá todos os dias. Por isso, cuidem bem da sua saúde, do vosso bem-estar e não fiquem só prestando atenção naquilo que está ruim, tá? Aquilo que está ruim pode ser um caminho de melhora para que você mantenha o que é bom e para que você cure o que ainda não está, tá bom? Um beijo da doutora Sil, foi um prazer e se vocês gostaram do conteúdo, se vocês se identificaram com a abordagem, vocês podem me seguir nos meus canais, me mandarem perguntas, me seguirem lá no YouTube, a gente tem nas minhas redes, entrar no meu site, tá? Aqui a ideia é sempre trazer para vocês um pontinho, uma reflexão, um pouco além aí do tratar a sua doença, tratar a sua sintoma, tá bom? É isso. Uma semana abençoada pra gente e um beijo grande aí para todos vocês. Foi um prazer.